dia, amados irmãos em Cristo, da nossa igreja. Mais um domingo chegou e nós estamos na nossa escola dominical, cada professor observando a sua lição, passando para vocês aquilo que é necessário, que aprendamos a respeito da palavra do Senhor. E a nossa classe, como todos sabem, estuda o livro de Atos. Como falei várias vezes já, o livro de Atos é muito importante, porque ele nos ensina a caminhada da igreja. E a caminhada da igreja tem que seguir o roteiro, o tempo, a forma, como Deus colocou para nós. Então, entendermos o que o livro de Atos fala, entendermos tudo que ele ensina, explica, mostra e assim por diante, é o melhor passo que nós damos para a nossa vida pessoal, para a nossa família e também para o andar da igreja. Na aula passada nós vimos lá o que aconteceu com a escolha dos diáconos, os homens inspirados por Deus, o trabalho de Estevão, que entregou sua vida a serviço do Senhor e acabou sendo morto. E hoje nós estamos no capítulo 8 de Atos. E no capítulo 8 nós vamos ver como é que começou a perseguição dos crentes ali em Jerusalém, como eles saíram para outros lugares e o que Deus fez na vida deles. Então, vamos ler lá no capítulo 8, abra sua Bíblia aí, capítulo 8 do livro de Atos. Vamos lá. E também Saulo consentiu na morte dele, a morte de Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Os irmãos prestem atenção, porque aqui vai ser a segunda descida do Espírito Santo, né? A primeira foi lá em Jerusalém, no meio dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, e aqui nessa pregação eles eram batizados no nome do Senhor Jesus,
mas o Espírito não havia descido sobre eles, né? Então o próprio texto vai dizer, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles testificado, pois, e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Esse é o início do texto que nós vimos, que nós lemos e que vamos aprender um pouco sobre ele. Filipe foi levado por Deus para Samaria. Nós não vamos onde nós queremos, onde nós escolhemos, fazer aquilo que nós gostamos. Nós vamos para onde o Senhor nos levar, nos mandar, nos trouxer e assim por diante. Então Filipe vai ser levado para lá. E nessa pregação dele, do Espírito Santo, falando de Jesus, contando o que houve com Cristo, como Cristo veio do céu, como Cristo se entregou por nós, como ele foi preso, como ele entregou sua vida, morreu, ressuscitou e nos trouxe a salvação. Essa pregação de Filipe levou muita gente à conversão. Muita gente, porque as pessoas ali estavam acostumadas com a fala do Simão. O que a fala do Simão fazia? Fazia sinais, fazia prodígios, como nós podemos ver em muitos lugares hoje, mas não mexia com o reino dos céus, não colocava no coração das pessoas aquilo que Deus queria que fosse colocado. Então, quando o Filipe chegou ali, num período muito difícil, que Saulo prendia muita gente, que fazia muita coisa errada e tudo mais, o que ele vai fazer? Ele vai pregar a palavra de Deus. Então, aquelas pessoas que antes acreditavam em Filipe, que viam o poder dele, as coisas que ele fazia, mudaram de opinião e passaram a ouvir, que acreditavam em Simão, agora passam a acreditar em Filipe. Era ele que falava de Deus, era ele que contava as coisas de Deus, e é o mesmo evangelho que nós pregamos. Ninguém vai pregar um evangelho diferente do de Filipe. É a mesma coisa, nós vamos pregar às pessoas. Então, todo mundo começou a aceitar a pregação de Filipe. Até o próprio mágico Simão. Por quê? Porque ele via as coisas que Filipe fazia. Filipe curava, Filipe expulsava demônios, Filipe trazia as pessoas para perto de Deus, Filipe fazia muita coisa. E nessa arte bíblica de Filipe, o próprio Simão se viu envolvido, porque o trabalho dele era um trabalho de enganação. E ele achou que se ele conseguisse aquilo que Filipe fazia, ele seria então uma pessoa muito importante. Só que aqui em Samaria, não havia descido o Espírito Santo ainda. Então, as pessoas eram batizadas em nome de Jesus, mas não tinham o Espírito Santo. O que nós falamos na aula passada para vocês? Que a pessoa
que não é batizada pelo Espírito Santo, que não recebe o Espírito Santo, não tem conversão verdadeira. Então aquele povo ouviu a palavra, aceitou, mas não era convertido. Não era. Por quê? Porque ouviu a palavra de um homem. Não tinha aquela relação com Deus. Aí o que aconteceu lá atrás em Samaria? Os discípulos ouviram a história. Não, mas Samaria eles estão se convertendo, Filipe está pregando, o povo está aceitando, mas onde está o Espírito Santo? Então, Pedro e João resolveram ir para Samaria. E esse é um trabalho muito importante que a Igreja de Jesus Cristo precisa fazer. Se eu sei que estão pregando o Evangelho de Cristo numa casa, num lugar, isso e aquilo, a minha percepção que Pedro tinha, e João também, que era dado pelo Espírito Santo, percebia as coisas. Como é que eles estão fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? Onde está o Espírito Santo? Então o que eles fizeram? Foram para Samaria. Então Pedro e João vão para Samaria. E quando eles chegam lá, eles percebem que aquele povo não tinha o Espírito Santo, mas foram batizados em nome de Jesus, segundo, né, o que aparecia ali. Todos eles eram convertidos, todos eles amavam a Deus, amavam a Cristo, mas sem o Espírito Santo. Aí os 2 apóstolos do Senhor colocaram as mãos sobre eles e o Espírito Santo desceu. No momento que o Espírito Santo desce sobre eles, há uma mudança muito grande na vida deles. Eles começam a enxergar que aquilo que o outro, Simão, fazia, não era verdadeiro. Mas aquilo que eles haviam recebido de Filipe era certo, era correto, vinha de Deus. Então foi uma conversão muito grande na cidade de Samaria. Vocês lembram de Samaria, né? O Senhor Jesus parou ali em Samaria. Né? A cidade de Samaria era rejeitada pelos judeus que não morriam de amores por eles, porque eram povos separados. Povos que tinham uma outra forma de viver, de aceitar, de acatar as coisas de Deus. Então eles viviam separados. Agora, quando eles se convertem ao Senhor, quando as coisas do Senhor descem sobre eles, nossa, é um momento muito grande, muito importante, muito cheio para os apóstolos em Jerusalém. Então eles vão para lá, né? E colocam as mãos e o Espírito Santo desce, né? Mas o que vai acontecer com o Simão? O Simão quer receber também este poder, né? Eu compro de vocês, eu pago, porque eu tenho muito dinheiro. Ele ganhava muito dinheiro com as artes, com as coisas que ele fazia. Então eu compro esse poder de vocês, e daí quem eu colocar a mão, a pessoa vai ser cheia do Espírito Santo. Esse dom que ele queria para ele é o mesmo que nós vemos hoje em muitas igrejas. Ah, você quer o dom, quer aprender, quer curar, quer libertar, quer isso, quer aquilo? Então, venha para a igreja, venha para cá, venha contribuir, venha fazer isso, fazer aquilo, e então você será beneficiado com essa maravilha do Espírito Santo, e daí você vai pôr a mão, a pessoa vai falar isso, vai falar aquilo, vai ser curado, vai ser... Só que não é assim que o Espírito funciona. Nós aprendemos que o Espírito Santo é algo que vem no nosso coração, que vem na nossa vida, que muda o nosso interior e que nos transforma numa nova criatura. Então, os discípulos disseram para ele, né? O próprio Pedro foi bem claro para ele: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro.
Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, porque vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Pedro fez a leitura assim completa daquilo que acontecia na vida de Simão. Ele estava envolto em tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, presta bem atenção, irmão, irmã e tudo mais. Simão recebeu a oração do Espírito Santo? Simão estava ali quando eles oraram para que o Espírito Santo descesse? Estava junto com todos os outros. Por que ele não recebeu o Espírito Santo? Porque a vida dele não era uma vida de conversão. Então não adianta o crente dizer que ele está cheio do Espírito Santo, se na vida dele não existe arrependimento, entrega, abandono do pecado, mudança de comportamento. Ele não tem nada disso, então ele não tem nada do Espírito Santo. O Espírito Santo é para gente convertida, para gente que realmente conhece Deus e a sua palavra. E o Simão ainda tentou conversar com eles. Orem vocês a Deus, peçam a Deus que me perdoe, porque não aconteça nada dessas coisas que vocês falaram, não aconteça na minha vida. Por quê? A certeza que ele tinha que o Deus de Pedro, de João, de todos ali, era o Deus verdadeiro. E que a vida dele, sem arrependimento, não seria nada. Então, vejam a obra maravilhosa que Deus fez na cidade de Samaria, através do trabalho de Filipe. Às vezes a pessoa pensa, eu sou só um diácono, o que eu vou fazer? E assim por diante, se coloca numa posição inferior. Não, irmãos, o diácono é alguém muito importante na mão de Deus, vamos entender isso. Por isso que na hora que nós vamos escolher um diácono, nós temos que analisar a vida dele, quem é ele diante de Deus. É isso que Deus espera de nós, porque a vida dele pode ser grandemente usada por Deus, como foi a vida de Filipe. Muito bem, então aqui termina o episódio em Samaria a respeito do Simão. Mas o Evangelho de Atos, o livro de Atos, que para mim já é até um evangelho, vai continuar falando com Filipe. Então veja lá, versículo 26 do capítulo 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Vocês lembram que já estudamos isso outras vezes. Muitas pessoas aceitavam a Deus, entregavam a vida a Deus, mesmo não sendo judeu. Eram pessoas que ouviam a pregação, criam naquilo que era pregado, mesmo sem ter sido convertido. E Deus vai trabalhar isso, tá? Nós precisamos aprender que Deus não vai deixar ninguém que buscou a Deus sem ter conhecimento de Cristo, Deus vai levar Cristo para essa pessoa. E Filipe vai ser essa pessoa. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, um verso muito bonito que nós conhecemos bem, a respeito de Jesus.
Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E era isso que aquele superintendente estava lendo no livro de Isaías. E ele vai conversar sobre isso com Filipe. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Olha que lindo! Deus abriu a porta, Deus mostrou o lugar, Deus mostrou a palavra. Era um homem só. Porque às vezes nós achamos, me manda para Samaria, lá tem bastante gente, o povo vai ouvir, vai aceitar, o Espírito vai descer, vai ser uma maravilha. Mas às vezes Deus tem uma pessoa para nós, só uma. E é nessa pessoa que nós temos que investir tudo aquilo que Deus nos ensinou, tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. E Filipe então vai dizer e vai falar a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que coisa linda! Essa é a mensagem que Deus quer de cada um de nós. Eu sei quem é Cristo, eu sei que Ele veio de Deus, eu sei que Ele veio para me salvar. E eu aceito, me arrependo dos meus pecados e aceito a salvação que Ele entrega. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Então, mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. A conversão desse homem, superintendente lá da rainha Candace, era um etíope e tudo mais, foi muito importante. Porque para onde ele foi, no país que ele foi, onde ele estava, ele fez assim uma pregação maravilhosa. Aquilo que ele aprendeu com Filipe, lendo Isaías, ouvindo a história de Jesus, tudo aquilo ele passou adiante. E no país deles, não é? Na Etiópia, a palavra do Senhor foi pregada, foi falada, foi testemunhada. Então, a pessoa dele, o cargo que ele ocupava, as coisas que ele estava fazendo, ele na realidade veio para Israel para aprender a conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra e levar de volta para o seu lugar. Então era uma palavra muito importante. E Filipe utilizou toda essa palavra para pregar para aquele homem quem era Jesus. Será que nós temos feito isso? Será que aquele cargo que nós ocupamos na igreja, ou na escola, ou na vizinhança, ou aqui ou ali, tem sido usado para pregarmos a palavra de Deus? Temos dado testemunho de Deus e da sua palavra no nosso dia a dia? Temos contado quem é Cristo? O testemunho de Filipe fez uma diferença muito grande na vida desse homem, muito grande. E Deus disse: Filipe, não é só isso, eu vou te levar para outros lugares. E a vida dele deve ter sido maravilhosa, né? Se ele tivesse escrito um livro sobre ele só. Mas todo mundo sabia quem era Filipe, o servo de Deus que continuou obedecendo ao Senhor
por todas as cidades onde passava. Esse exemplo nós queremos deixar aqui para a nossa igreja e para a nossa família também, porque a nossa classe é classe de famílias. O que eu estou fazendo, o que você está fazendo, teu esposo, teus filhos, esse ou aquilo, que conhece a palavra de Deus, conhece a Cristo e onde Deus nos coloca, o que fazemos para pregar o Evangelho? Quem nós estamos atingindo? Estamos com medo de pregar para alguma pessoa? Não é isso que Deus quer. Deus quer que sigamos em frente, que preguemos, que falemos, que mostremos quem é o Senhor Jesus. E Filipe fez esse trabalho maravilhoso. Muito bem. Será que vamos parar aqui? Não. Vamos mais um pedacinho, né? E mais um pedacinho, por quê? Porque no capítulo 9, nós vamos encontrar a conversão de Paulo. Agora todo mundo sabe quem é Paulo, né? Paulo perseguia os cristãos, Paulo corria atrás, prendia, ajudou a matar Estevão, fazia, acontecia. Era alguém que ia contra os princípios de Cristo, porque o conhecimento que ele tinha de Cristo era muito pequeno. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 9? Vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, lá ia ele, né, com tudo que ele tinha conseguido. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, né, estupefato com aquilo: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, vamos prestar atenção nisso aqui, porque como nós conhecemos a vida de Saulo, depois o Senhor trocou o nome dele para Paulo. Então, como nós conhecemos a vida dele, a partir desse início do livro de Atos, e que ele era um perseguidor dos cristãos, quando ele foi ele ia indo com carta, com isso, com aquilo, para Damasco, para prender, para isso e aquilo. Quando ele é tocado pelo Senhor Jesus, e essa lição é muito importante, quanto mais longe estamos de Cristo, maior é o poder dele para nos derrubar. Se você atingiu uma situação muito boa, muito bonita, ganha isso, ganha aquilo, faz isso, faz aquilo, e o Senhor quer falar com você, o teu tombo vai ser grande. Então, Paulo não estava em condições de ouvir calmamente o que Jesus queria falar. O que Jesus fez? Paulo, nós vamos ver na história dele, que uma das coisas que ficou marcado na vida dele foi o problema de visão. Ele se tornou uma pessoa com problemas de visão. Por quê? Porque essa luz fulgurante, maravilhosa do Senhor Jesus cai sobre ele. E quando cai sobre ele, joga ele no chão, derruba ele do seu orgulho, da sua vaidade, de tudo aquilo que ele achava que era muito bonito, mas que não pertencia a Cristo. E nessa queda dele, do seu cavalo, do seu orgulho e de tudo que ele acreditava, então ele vai abaixar a voz e dizer: Senhor,
Quem é, Senhor? O que eu estou fazendo? Saulo reconheceu naquela hora que quem falava com ele era alguém muito importante. Não era qualquer um que ia derrubá-lo do cavalo. Não é qualquer um que vai nos tirar da nossa posição, mudar a nossa vida, fazer isso, fazer aquilo. É só o Senhor que pode fazer isso. Portanto, se nós estamos caminhando na nossa vida, se nós estamos observando as coisas ao nosso redor, se nós estamos querendo construir as coisas de acordo com a nossa vontade, então é hora de Cristo tocar a nossa vida. Por quê? Paulo estava todo errado. Tudo que ele fazia era errado. Tudo que ele acreditava era errado. Ele conhecia a palavra de Deus? Conhecia. Nós sabemos pelas cartas dele que ele conhecia, foi instruído na lei hebraica, aprendeu desde pequenininho com os melhores mestres, sabia tudo o que tinha acontecido. Então ele tinha condição de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele trabalhava em prol do que ele acreditava, do que ele achava correto e daquilo que ele queria pregar contra a Igreja de Cristo, contra o povo de Cristo. Então, essa queda que o Senhor Jesus fez nele, que o Senhor Jesus derruba ele no chão, não é? Então ele vai se espantar. Quem é, Senhor? E disse o Senhor: sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É muito bonito isso, né? Ouvir Jesus falar isso. Você não tem como fugir de mim. Você não tem como sair da minha presença. Você não tem como sair daquilo que eu vim, fiz, morri, salvei e hoje meus discípulos pregam por mim. Então a vida de Paulo começa com um tombo. E é a partir desse tombo de Paulo que vai começar uma linda história teológica para nós, que são as cartas paulinas. É ele que vai encher a Bíblia de cartas. É ele que vai pregar o Evangelho de Cristo. É ele que vai mostrar para nós quem é o Senhor Jesus. Por isso, amados, eu convido vocês a lerem as cartas de Paulo, mas sempre com essa visão. Alguém que conhecia muito de toda a antiga Escritura, mas que Cristo teve que levá-lo para junto dele, para ele entender o que era a salvação, o que Cristo tinha para a vida dele e como ele poderia ser trabalhado pelo Senhor Jesus. Vamos orar então para terminar a nossa aula de hoje. Gostaria que todos estivessem lendo e na próxima aula nós continuamos com a história de Paulo. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, Deus querido, nas Tuas mãos, Senhor, entregamos nossas vidas. A vida aqui da Tua serva, ó Deus, que procura sempre fazer a Tua vontade, mas sei, ó Pai, que é muito difícil nesse mundo tão tenebroso que vivemos. Cuida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, ó Deus, de cada criança da nossa igreja. Instrui a cada um, fala com cada um, coloca a Tua mensagem maravilhosa nos corações, para que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos transmitir a Tua palavra com amor, com dedicação e com todas as capacidades que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós oramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Amém, Senhor.